Bem-vindos ao The Debate. A inteligência artificial, ela deixou de ser um conceito de ficção científica para se tornar uma força bem presente no nosso dia a dia, sabe? Desde como a gente descobre música nova, até como médicos diagnosticam doenças. E no coração dessa revolução toda está o Deep Learning, a aprendizagem profunda. E com esse poder todo, claro, surge uma pergunta que define o nosso futuro com essa tecnologia. Exatamente. E a nossa discussão de hoje, que é baseada no material que a gente analisou, gira em torno disto. O maior desafio que a IA nos apresenta hoje é de natureza técnica, ou seja, uma questão de refinar algoritmos, aumentar a precisão, corrigir falhas, ou o desafio é, na verdade, fundamentalmente ético e social, focado em como a gente pode controlar, entender e garantir a justiça de sistemas que operam de maneiras que nem sempre compreendemos. E eu vou argumentar que estamos sim diante de um desafio de engenharia. Os problemas que vemos são falhas de uma tecnologia ainda na sua infância, que podem e que serão superadas com mais inovação. E eu vou defender que as questões éticas não são um efeito colateral, mas uma característica central desses sistemas. E que ignorá-las em nome do progresso técnico é uma aposta arriscada demais. Olha, se a gente parar para pensar, a história da IA é uma sequência de obstáculos técnicos que pareciam intransponíveis até. Até não serem mais. Começamos com os primeiros modelos matemáticos de neurônios lá em 1943, que eram, extremamente simples. Passamos por décadas, os chamados invernos da IA, onde a falta de poder computacional e de dados fez muita gente abandonar o campo. E, então, de repente, vimos o Deep Blue vencer o Garry Kasparov no xadrez. Cada um desses passos foi uma barreira técnica que foi quebrada. O que estamos vendo hoje com vieses e as tais alucinações não é diferente. São, na essência, bugs, quer dizer, problemas de engenharia. Nós não abandonamos a aviação porque os primeiros aviões caíram, nós os melhoramos. A mesma lógica se aplica aqui. Temos métodos como o backpropagation, que, para simplificar, é como ensinar o sistema a corrigir o próprio dever de casa milhões de vezes por segundo. Isso mostra que o caminho para consertar as falhas é através de um treinamento técnico melhor, mais rápido, e não parando o progresso. Para mim, os dilemas éticos são, na verdade, um subproduto de uma tecnologia que ainda não atingiu sua maturidade técnica. E a única forma de ter uma IA verdadeiramente ética é, primeiro, torná-la tecnicamente impecável. Eu entendo o apelo dessa visão, sabe? Mas eu discordo fundamentalmente da premissa. Chamar esses problemas de bugs é, para mim, um erro de categoria. Um bug é algo que não deveria estar ali. Um desvio do comportamento esperado. Mas a opacidade e o viés da IA não são desvios. São características intrínsecas ao funcionamento do Deep Learning hoje. Pense assim, é como ter um aluno brilhante que tira nota máxima em todas as provas, mas é incapaz de explicar o raciocínio por trás de qualquer uma de suas respostas. Você confiaria nesse aluno para realizar uma cirurgia ou projetar uma ponte? A resposta certa não é suficiente. Nós precisamos desesperadamente saber o porquê. O material que analisamos é claro. Nem mesmo os criadores desses modelos conseguem destrinchar completamente como uma conclusão específica é alcançada. Essa é a tal da caixa preta. E essa opacidade torna impossível auditar de verdade a presença de vieses, que o sistema não apenas reflete dos dados, mas frequentemente amplifica de maneiras ocultas. Então a prioridade não deveria ser dar mais potência a um motor que a gente não entende, mas sim construir um painel de controle e um manual de instruções antes de acelerar. Mas esse seu foco na explicabilidade total me parece um beco sem saída. Você está descrevendo o problema, o viés nos dados, mas qual é a sua solução prática? É parar o desenvolvimento até termos um sistema ético perfeito? Isso talvez nunca aconteça porque os dados refletem um mundo que é imperfeito. A questão não é parar, é reorientar. E não é só um problema de dados. Tratar o viés apenas como um problema de dados ignora que a própria estrutura do modelo, ela o amplifica. Corrigir os dados é como tratar um sintoma sem curar a doença. E a doença é a opacidade do processo. E quanto às alucinações, o caso do ChatGPT que inventou um acidente fatal para o Ayrton Senna anos antes do acidente real, aquilo não foi um simples erro de busca.
Foi muito mais profundo. Foi um erro factual. Um erro grosseiro, eu admito, mas um erro que vai ser corrigido com modelos mais robustos e dados melhores. A precisão do reconhecimento de imagens, por exemplo, saltou de medíocre para super-humana em pouquíssimos anos, porque o mesmo não aconteceria com a veracidade dos fatos. Porque não é a mesma coisa. O modelo não sabe que está mentindo. Para ele, criar uma história convincente e estatisticamente provável sobre o Senna morrendo em Interlagos é o mesmo processo de resumir um fato real. O sistema não distingue verdade de plausibilidade. E essa era a falha fundamental que o torna perigoso em um nível conceitual. Não é um bug a ser corrigido, é o modo como o sistema opera. Ele é um mestre da verossimilhança, não da verdade. E confiar cegamente em algo assim é o verdadeiro perigo. Certo. Você fala sobre o perigo de não entendermos, e eu concordo que é um risco. Mas essa mesma complexidade que nos assusta é o que permite que ele salve vidas hoje. E isso nos leva diretamente ao dilema: transparência versus desempenho. Em um hospital, se um modelo de IA acerta 99% dos diagnósticos de um tipo raro de câncer em imagens médicas e um médico humano, especialista, acerta 90%, você realmente vai escolher o médico só porque ele consegue explicar o raciocínio dele, mesmo que ele erre mais? Esse é o trade-off real que a gente enfrenta no mundo. Mas essa troca só parece boa num cenário idealizado. Na prática, a falta de explicabilidade leva a erros catastróficos e à erosão da confiança pública, que é essencial para qualquer tecnologia. Veja o que aconteceu em São Francisco, que baniu o uso de reconhecimento facial pela polícia. Por quê? Porque a tecnologia tinha taxas de erro altíssimas, especialmente com mulheres e minorias. Era uma caixa preta que discriminava. Um sistema que não pode explicar suas decisões é um sistema que não pode ser totalmente confiável. Mas essa é uma aplicação específica e talvez prematura da tecnologia. Eu não defendo um uso irrestrito e sem validação. Pelo contrário, o foco deve ser em validar rigorosamente os resultados e manter a supervisão humana. Em muitos campos, a IA não substitui o especialista. Ela o capacita como uma ferramenta de altíssima performance. É uma escolha difícil, eu admito. É como escolher entre um piloto de Fórmula 1 que vence corridas por puro instinto sem conseguir explicar como faz cada curva e um piloto mediano que consegue detalhar cada decisão, mas nunca chega ao pódio. Para vencer, para salvar aquela vida a mais no exemplo do câncer, às vezes você precisa confiar no desempenho, mesmo que a explicação completa nos escape. Se o piloto de F1 erra, ele pode sair da pista. Se um sistema de IA opaco nega um empréstimo, um tratamento médico, uma vaga de emprego a alguém, e nós não podemos saber o porquê, como essa pessoa pode apelar? Como podemos garantir o devido processo legal, que é um pilar da nossa sociedade? Não pode haver responsabilidade sem explicabilidade. Essa troca que você propõe de desempenho por transparência pode acabar sacrificando a justiça. Em cenários onde vidas e direitos estão em jogo, um modelo talvez 95% preciso, mas totalmente transparente e auditável, pode ser infinitamente mais responsável do que o seu campeão de 99% que opera nas sombras. Mas essa exigência de transparência total não nos limita. Não estamos, na prática, dizendo que a IA só pode ser tão inteligente quanto um humano consegue entender. Isso não derrota o propósito de criar uma inteligência que possa ver padrões que nós, com as nossas limitações biológicas, não conseguimos. A preocupação com a perda de controle humano, a meu ver, é um pouco exagerada, sabe? Quase cinematográfica. Mas eu não estou falando de uma revolta das máquinas ao estilo Exterminador do Futuro. A questão é muito mais sutil e imediata. Exato. A IA que temos hoje é estreita, projetada para tarefas específicas. Um carro autônomo, como os que evoluíram desde os desafios da DARPA nos anos 2000, não decide espontaneamente desviar de sua rota para ir ao shopping. Ele opera dentro de parâmetros rigorosos definidos por nós. A máquina continua sendo uma ferramenta e o controle permanece em nossas mãos.
A responsabilidade final é sempre do desenvolvedor, do operador, do humano no circuito. Desculpe, mas essa ideia de que a responsabilidade é sempre claramente humana, ela se desfaz no mundo real. Eu não me refiro à máquina ganhando consciência, mas sim à nossa perda de controle sobre as consequências da tecnologia. A disseminação em massa de deepfakes para manipulação política é o exemplo perfeito. A ferramenta foi criada. Uma vez liberada, seu uso para fins maliciosos se espalha mais rápido do que qualquer tentativa de contenção. A caixa de Pandora foi aberta. E a questão da responsabilidade que você menciona é um nó górdio. Se um sistema de IA para recrutamento discrimina sistematicamente um grupo de candidatos, quem é o responsável? O programador que não previu essa falha? A empresa que usou o software sem entendê-lo? Ou a sociedade que gerou os dados históricos enviesados com os quais o modelo aprendeu? Mas aí você está descrevendo desafios de governança e legislação, que historicamente sempre correm atrás da inovação tecnológica. Aconteceu com a prensa, com o rádio, com a internet, com a biotecnologia. A resposta não é frear os engenheiros, mas acelerar a criação de leis e de mecanismos de controle. É um problema social e legal que se resolve com política e regulação, não paralisando o avanço técnico que no fim traz os benefícios. Mas se a própria natureza da tecnologia tornar a regulação eficaz quase impossível, essa diluição da responsabilidade é um dos problemas éticos mais perigosos, porque quando todos são um pouco responsáveis, ninguém é de fato responsável. Não é sobre a máquina ter autonomia, é sobre nós, humanos, perdermos a capacidade de gerir os impactos e de atribuir responsabilidades claras pelas nossas próprias criações. É uma erosão do próprio conceito de justiça. Em resumo, eu vejo a inteligência artificial como uma das ferramentas mais poderosas que já criamos. Seus desafios, como o viés e a opacidade, embora muito reais, são fundamentalmente problemas de uma tecnologia que ainda está amadurecendo. Para mim, os dilemas éticos que tanto nos preocupam são sintomas dessa imaturidade técnica. A história da tecnologia nos ensina que a resposta para os problemas criados por ela é, e quase sempre foi, mais e melhor tecnologia, guiada, claro, por uma governança responsável. O caminho é o de aprimoramento, não de paralisação pelo medo do imperfeito. Já eu vejo de outra forma. A busca incessante por mais desempenho e escala, sem resolver as fundações éticas, é imprudente. Acelerar em uma estrada que não conhecemos, em um carro cujo volante nem sempre responde como esperamos, não é progresso, é jogar com a sorte. A opacidade, o potencial de amplificar vieses e a diluição da responsabilidade não são problemas secundários a serem resolvidos depois. São questões centrais. Nós precisamos construir as bases de confiança, transparência e controle antes de entregar as chaves de setores críticos da nossa sociedade a essa tecnologia. No fim, acho que ambos concordamos que essa tensão entre a capacidade técnica e a responsabilidade ética é o grande debate que vai moldar as próximas décadas. Exatamente. E não há respostas fáceis. O material que analisamos hoje mal arranha a superfície de uma discussão que é, sem dúvida, uma das mais complexas e cruciais do nosso tempo.